Olá pessoal, professor Eli falando. Estamos começando aqui a nossa maratona de cálculos de ICMS, conforme a gente havia anunciado. Vai ficar aqui tanto no canal do YouTube quanto aqui no nosso Instagram por tempo determinado e é uma prévia do nosso mega curso de ICMS e IPI, a prática de fechamento fiscal que será lançado ainda esse mês. E a gente vem fazendo algumas mini aulas, alguns adiantamentos desse curso, que será realmente um curso sensacional, que vai te ajudar muito, não só a entender o aspecto tributário do ICMS, mas também se aprofundar nas questões de fechamento fiscal, os pontos principais de análise, as estruturas, o que deve ser olhado, o que deve ser analisado, como deve ser analisado, como se deve de fato fazer um fechamento fiscal 100%. Eu vou trazer um método que a gente chama um método de 8 passos para a realização do fechamento fiscal 100%. E neste curso a gente aborda todos os aspectos, claro, inerentes ao ICMS e ao IPI. E um dos temas que a gente vai trazer aqui hoje é um tema que causa bastante confusão e dificuldade, que é o tema da base de cálculo, ou, melhor dizendo, da redução da base de cálculo. A gente vem falando em algumas aulas já passadas, temos 2 aulas postadas aqui que falamos sobre composição de base de cálculo. Se você não teve a oportunidade de ver ainda, assistam lá os vídeos anteriores que nós abordamos tanto a questão da inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS, né? E o primeiro vídeo a gente tratou dos descontos condicionais e incondicionais e a forma que isso impacta na apuração e na formação de preço, consequentemente no cálculo do ICMS. Perfeito? A gente sabe que dentro da composição do ICMS, a sua composição de base de cálculo, existem alguns incentivos fiscais concedidos pelo Estado em função da essencialidade daquele produto. Então, aquele produto ele tem uma essencialidade, uma relevância, uma necessidade de ter uma carga tributária menor para que o produto final ele seja beneficiado com um valor também consequentemente menor. É o que a gente chama de incentivo fiscal. E esses incentivos fiscais todos os estados têm, consequentemente eles aplicam diversas metodologias e uma delas é a redução da base de cálculo. A redução de base de cálculo ela vai representar automaticamente uma redução de carga tributária. Por isso que no regulamento ou na legislação, qualquer que seja o parâmetro, nós vamos sempre nos deparar com aquela expressão reduzido de tal forma que a carga tributária se equivalha ao percentual de 5,14, 8,8 e por aí vai. Existem vários percentuais de redução de acordo com o tipo de produto, de acordo com o estado. Embora a redução de base de cálculo ela venha através de convênio, então a maior parte dos estados adotam a regra porque é uma matéria conveniada e a gente fala muito mais disso lá no nosso curso de ICMS. Perfeito? O que é um convênio, porque os benefícios fiscais advêm de convênio e tudo mais. O fato aqui é que a gente tem que distinguir o que é carga tributária de alíquota. As alíquotas permanecem as mesmas, 7, 4, 12, 18, 25. O que modifica é a composição da base de cálculo. Existe uma metodologia, uma forma de cálculo para você identificar qual é o percentual que está sendo reduzido. Isso é importantíssimo e vai ter muito impacto, por exemplo, na questão de formação de preço, na questão de parametrização de sistema, perfeito? Na questão da manutenção do crédito integral ou do estorno proporcional à redução de base de cálculo. A gente fala um pouquinho disso também mais lá no nosso curso de ICMS, perfeito? Então aqui eu trouxe um vídeo de forma simples e objetiva para a gente analisar exatamente como calcular a base de cálculo reduzida, tá? É exatamente isso que a gente quer. E com essa fórmula aqui apresentada, vocês vão entender que de certa forma é até um pouco simples, né? Nós temos aqui a composição, que é um valor de produto, perfeito, R$1.000, uma alíquota de 12%, e um ICMS de 120, ok?
É o que a gente chama de base cheia. Por que base cheia? Não tem redução. Quando não tem redução, eu aplico a alíquota normal e aqui eu tenho o valor do tributo. Agora, eu preciso determinar ou achar qual é a minha base de cálculo reduzida quando a legislação já traz aqui a carga tributária. É esse percentual aqui, a legislação vai trazer 8,8, 5,14, tá? Tem vários outros percentuais. Só que eu não sei qual é a minha base. Então, eu preciso determinar a minha base de cálculo reduzida para fins de parametrização, para fins de formação de preço, para fins de determinação de aproveitamento de crédito integral ou estorno proporcional, ok? Então, o que a gente faz? Se eu já tenho o percentual da carga tributária, né, e o que é essa carga tributária? Tenham em mente sempre que carga tributária é o valor do tributo, o valor correspondente ao tributo, dividido pelo... aliás, o valor do próprio do tributo, né, dividido pelo valor do produto. Então, sempre que eu quero achar carga tributária de algo, é diferente de alíquota. A alíquota eu pego aquele percentual da alíquota, aplico sobre a base e, pum, eu tenho o valor do tributo. Carga tributária, ela é diferente. A carga tributária é quanto que este valor do tributo corresponde na minha operação. Então, eu pego o valor do tributo e divido pelo o valor do tributo e divido pelo meu valor do produto, tá? Valor do tributo dividido pelo valor do tributo, ou pelo valor receita, pelo valor da venda. Aí eu acho a minha carga tributária. Isto aqui é carga tributária, ok? Olhando no primeiro exemplo, a base cheia, a minha base cheia tem um valor de tributo de 120 que tem uma carga tributária igual à alíquota, 12%. Aqui eu tenho uma alíquota de 12%, que vai me resultar numa carga tributária de 8%, 8,8%. Tá? Então, recapitulando, como eu já tenho o valor cheio, eu agora determino qual é o meu valor de ICMS reduzido. Tenho aqui, R$ 88,00. Por quê? Porque o 8,8% a legislação me deu. A legislação vai indicar qual é o percentual da carga tributária, só que isso não é alíquota. Agora, como eu faço para achar, então, esta base de cálculo reduzida? Aí é muito simples, eu vou pegar este valor do ICMS reduzido e dividir por este valor aqui, que seria o ICMS normal, tá? A diferença aqui que é R$ 32,00, essa diferença aqui também a gente já vai falar qual o cálculo que pode ser feito, mas no geral, o cálculo mais simples é eu pego o 88 e divido pelo 120. Então, quero saber quanto que o 88, que é o ICMS reduzido, corresponde de um ICMS cheio. E aí a gente chega aqui no valor, no fator, inicialmente de 0,7333, que a gente transforma isso em percentual sempre, né? Ele vai me dividir, na divisão, ele vai trazer isso aqui em forma de fator, 0,7333, que significa 73,33%. Significa que a minha base será tributada em 73,33, tá? E aí a gente faz um exercício de prova aqui. Pego esse 73,33 e multiplico pela base cheia, ou pelo valor do produto. Então, eu tenho aqui o resultado 733,33, tá? Que foi o percentual de base tributada que a gente identificou. Ok? Agora, este cara aqui vai ser a minha base de cálculo. Aplico os 12% e aqui, magicamente, a gente tem o resultado, que é R$ 88,00. Pego os R$ 88,00, divido aqui novamente pelo 1.000 e aí a gente chega certinho na nossa carga tributária. Tá? Então, recapitulando. Identifico o valor de ICMS na base cheia, R$ 120,00. Carga tributária, a legislação já vai dar. Então, eu pego o valor do produto e multiplico por essa carga tributária, 8,8, cheguei no valor aqui de R$ 88,00. Divido o ICMS reduzido pelo ICMS normal, e aí eu tenho percentualmente a base que será tributada. Aí, Eli, esses 32 aqui, esses 32 você pode também fazer uma conta de conferência, que é a base de cálculo que deixou de ser tributada.
Era 120, tributei só 88. Então a diferença dos 32 corresponde a 26,67 da minha base integral. Tá? Então, numa situação de estorno de crédito, eu teria que, proporcionalmente lá no meu crédito, se não tiver manutenção integral, estornar este valorzinho aqui. Tá? Por isso que é importante ter os dois percentuais. Perfeito? Identifiquei o percentual de base tributada, multiplico aqui pelo meu valor do produto, achei a base. Ó. Pum. Agora aplico a alíquota da operação, achei o meu ICMS. Bacana aqui. Tá? Quero saber se o cálculo está certo, divido esse pelo valor do produto e a gente tem a nossa carga tributária aqui. Legal? Claro que no nosso curso a gente tem vários outros exemplos para a gente trabalhar com outras composições, a gente explica um pouco mais como a gente entra na questão da necessidade do estorno ou manutenção do crédito dentro das operações, como isso reflete no fechamento fiscal, como isso reflete na formação de preço. Perfeito? Este é o nosso primeiro vídeo da maratona de série de cálculos, de mini aulas, indo direto ao ponto, de forma prática e objetiva. Durante a semana nós vamos ter outros exemplos de cálculo, outras aulas envolvendo cálculo de ICMS. E espero que você esteja aí com a gente nas próximas aulas de cálculo. E também aguardo você aí para o nosso lançamento do curso, que deve acontecer aí até o final do mês. Ele já deve estar no ar. Um curso completo, um curso forte, um curso monstro de ICMS, onde eu vou te explicar passo a passo não só a composição tributária do ICMS do IPI, mas também o nosso processo de fechamento completo. Tá? Por isso que eu falo, eu vou treinar você como eu treino a minha equipe, como eu treinei as equipes onde eu passei como gerente tributário, como gerente fiscal. Construir um fechamento à prova de erro, 100%. Ok? Então espero vocês aí no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Um abraço.